Oi pessoal, está começando mais um Fala Aí e este programa é um projeto dos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. E no programa de hoje nós recebemos o aluno de Jornalismo William Fernandes, diretor e roteirista do documentário Por Trás das Cortinas. William, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, é um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado, o prazer é todo meu. William, fala um pouquinho pra gente como foi esse processo de escolha do tema, por que vocês decidiram falar sobre manifestações culturais? Artísticas, por causa do circo. Nós resolvemos que o circo é uma arte importantíssima que faz parte do cancioneiro popular. Havia mais circos, algumas décadas atrás, era frequente as pessoas irem ao circo, assim como ao teatro. Hoje só nas grandes metrópoles e os teatros foram parar dentro de shoppings, né? Poucas são as unidades que se mantêm o teatro. Então a gente reuniu os aspectos, incluindo os artistas de circo, de teatro. A gente até brincou que a prioridade era fazer com o teatro mambembe mesmo, aqueles que saem das suas cidades e vão para os lugares dos interiores para poder começar, porque normalmente as crianças não tinham nenhum acesso, nem ao teatro, nem à contação de história, nem à marionete, nem ao circo. Então a gente fez um pacote, a gente linkou esses 4 temas e, para nossa sorte, veio o Circus Halley para Araruama, que é um circo conhecido no país inteiro. Ele veio para Araruama na semana em que a gente tinha que assinar o documentário e a gente estava justamente escolhendo os temas. Então foi o nosso principal elemento que entrou meio que por último, porque a gente já tinha conseguido a Shirlene Jardim, de Casimiro de Abreu, com a contação de histórias e o teatro de marionete, o Rodrigo Araújo, do projeto Palhaçaria, que também ele é um ator circense, e conseguimos a autorização para gravar com o pessoal do circo e foi muito legal. Foi uma experiência muito válida e muito enriquecedora para nós. E William, para você, qual a importância de se incentivar as manifestações artísticas e culturais nessa nossa região que é tão carente, né, desse tipo de manifestação? Começou com gosto pessoal. Eu me interessei porque não tinha para eu ir ver. Todo mundo falava do circo, todo mundo falava do teatro, das contações de histórias. Não tinha internet com a fluidez que tem hoje, então eu precisava saber onde é que estava. Então, quando vinha para a cidade um circo, quando vinha parque, quando tinha espetáculo infantil, infanto-juvenil, eu corria para ver. E por causa dessa carência na nossa região, eu pensei, não, se temos uma bandeira cultural para militar, vamos empoderar as manifestações artísticas, culturais, porque eu acho que o caminho é esse. Porque faz parte do processo de contribuição para a educação, para a formação do indivíduo, e porque é um prazer, né? A gente vê sempre os atores na televisão, você pensa que todo mundo que é ator só é ator porque está na televisão e no cinema. E aí, para a gente não ser injusto com o pessoal que rala pra caramba, né? A Shirlene tem um histórico de muita ralação, a Ângela Dantas é uma profissional de teatro, diretora de teatro, produtora há anos, e ainda luta para sobreviver. E assim como eu e os meninos, né, os nossos parceiros, ela também é uma militante há mais de 30 anos em prol do teatro e vai continuar enquanto for viva. E William, como é que foi esse processo de escolha dos personagens? Como vocês chegaram nas pessoas que foram entrevistadas, que participaram, foram personagens desse documentário de vocês? A Ângela Dantas, a gente já conhecia o trabalho dela, já acompanhava, já assistia os espetáculos, sabemos da luta dela. Falamos, olha, vamos dar voz a quem precisa nesse momento. Surgiu a ideia do curta-doc, a gente queria chamar você para falar. Ela topou na hora. O Sidney Talmas chegou com o circo a Araruama na semana que a gente estava assinando o documentário, então isso foi ótimo, a gente conseguiu ir até lá, pediu para falar com ele, mostrou um pedaço da ementa, disse do que a gente ia discutir. Ele adorou, porque é importante dar voz a quem precisa, ele foi defender a bandeira do circo. E o Matheus Coelho também já acompanhava o trabalho da Shirlene Jardim Casimiro de Abreu, porque ela foi pioneira, precursora e única, ninguém mais fazia isso lá, até ela chegar e vir o Rodrigo Araújo, que é um dos que se formou numa geração que veio depois da Shirlene. E eles estão lá atuando. Então a gente fez contato por telefone, por internet, deu tudo certo. E como foi esse processo da pós e pré-produção do audiovisual para vocês? Super trabalho, trabalhoso de fazer, porém muito prazeroso. A gente tem que estar preparado para os imprevistos, porque a bateria acabou numa das gravações, a gente teve que cancelar o processo. No outro, a gente conseguiu fazer tudo de maneira adequada, planejada, uma luta contra o tempo, dirigir um trabalho pequeno para ficar 10, 12 minutos, a gente gravou mais de 1 hora de material.
e o Bruno Martins teve bastante trabalho na edição, mas valeu super a pena, foi muito proveitoso. E foi bacana porque a gente se experimentou, né? Foi um exercício muito válido. E aprendi todo o resto, né? Estou aprendendo, estou em aprendizagem. A dirigir, a produzir. Eu fui jogado como diretor porque na hora deu problema, um não pôde. Foi a minha primeira experiência como. Então, tudo é uma grande experiência e um aprendizado constante. Will, você como jornalista pretende dar continuidade a esse trabalho de audiovisual ou foi só essa vez, não quer mais? Não, eu quero... Quero continuar trabalhando como documentarista, como repórter de campo também, mas como documentarista para dar vazão à escrita, dar voz a quem precisa. Esse país tem, nossa região e o país tem muita gente precisando ser ouvida. Precisamos conhecer essas histórias, então acho que o jornalismo abre portas para isso. E quero fazer uma pós em cinema. O objetivo é que eu me torne cineasta com especialização em roteiro e produção. E as outras coisas eu vou aprender na prática, fazendo, né? Will, para a gente finalizar, dá uma dica para os alunos que vão vir a fazer documentários no futuro. Muito legal. Olha, vocês vão gostar muito, eu espero. É trabalhoso, sim. É como fazer uma receita de bolo. Você escolhe o tema, se aprofunda, você precisa ter perguntas consistentes que contribuam para o processo. Dá voz a quem, na verdade, a gente não vai falar, a gente vai dar voz a quem precisa. Sabendo esses pontos chaves, é praticar, continuar fazendo. O segundo sempre vai ficar melhor que o primeiro, o terceiro que o segundo e assim sucessivamente. William, muito obrigada pela sua participação, por você ter aceito o nosso convite. Espero que você seja muito feliz nesse caminho do cinema, do jornalismo. Obrigado a todos. Que isso sirva de incentivo para os alunos que estão na carreira. Parabéns a você pelo trabalho, sucesso também. Obrigado. E é isso, o Fala Aí de hoje já está terminando. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar ao canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. Muito obrigada pela sua companhia e fique agora com o documentário Por Trás das Cortinas. Tchau e até a próxima! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao mundo mágico e maravilhoso do circo. A todos aqui presentes, um bom divertimento. Assim, tudo bem, mas com a cerveja, pode ser? Tem problema? Ótimo. Então, meu nome é Ângela Dantas, eu sou atriz, sou carioca da Gema. Meu nome é Shirlene Jardim, eu faço um trabalho com teatro aqui em Casimiro de Abreu. Quem gostou, bate palmas! Eu sou malabarista, você me viu lá fazendo malabarismo, sou palhaço, sou trapezista, rodo no Globo da Morte. Em 91, eu já com 2 filhos pequenos, morando no Flamengo, a coisa estava meio pesada. Então eu decidi, eu falei, não, eu quero ir para o interior. E pintou a oportunidade de vir para Araruama, um lugar que não tinha teatro, sim, ainda bem, tinha um teatro, mas não tem o costume, né, do teatro profissional. Eu falei, bom, então eu tenho que começar a olhar para outros lados. Eu chegando em Araruama, fui morar num bairro próximo a um CIEP, e aí, de repente, alguém olha pra mim e fala assim, estão precisando de animador cultural no CIEP. Eu fui a primeira animadora cultural de Araruama no 2º programa do Brizola, né, do Darcy. E pra mim foi um aprendizado, porque aí descortinou pra mim um outro lado da cultura. E o Língua de Trapo foi um trabalho que iniciou na arte do contação de história, teatro fantoche, teatro expressão corporal, e depois ele tomou outro rumo, ele acabou recebendo um outro nome que eu acho que vai até hoje, que tem uns 13 anos, que é o Grupo Tearte, né? Que tem a sua função até hoje, aqui no município de Casimiro de Abreu. Aí no Ciclo Palhaço, Pimentinha, bate palma aí, galera! Então o artista de circo ele tem que ser
completo, ele não tem que ser só uma função, o palhaço, o malabarista, o trapezista, não. Ele tem que ser do mais alta categoria do ator até o varredor de rua, até o batedor de estaca, o artista tem que ser completo. O circo é uma das primeiras expressões artísticas a sobreviver à revolução cultural, política e social. E está passando por uma crise devido à falta de interesse nas áreas políticas e privadas. E quando se fala de circo, não tem como não destacar a figura do palhaço. A função do palhaço vai muito além de fazer as pessoas sorrirem. A função do palhaço é falar de algo tabu, é de falar de política, é de falar de tudo em geral. Por isso que é uma profissão que não pode ter fim. Principalmente no cenário atual que vivemos. Eu faço um trabalho que eu trabalho com o teatro, com a contação de história, que eu sou contadora de história, não é? E também animação de festas e uma mediação de leitura dentro do município, né? Isso tudo é uma arte, mas só ela é difícil. Trabalho na montagem da estrutura do circo, bato marreta, vou buscar água. Aquilo que eu estava acostumada no Rio de Janeiro, que quando você pensa em fazer um espetáculo, você tem o autor, aí você tem o cenógrafo, você tem o diretor, você tem o figurinista, você tem o iluminador. Aqui, você olha para um lado e olha para o outro, você tem quem? Você. Eu dirijo os caminhões, dirijo um carro de propaganda, faço a divulgação nas rádios. E aí eu me descobri diretora, alguém tinha que assumir, né? Lá fui eu, assumi a direção. Aí, figurino, fui eu pensar o figurino. Cenário, fui eu pensar cenário. Iluminação, era eu iluminação. Mais uma escola. Foi aí eu posso dizer para você que, realmente, você sair do Rio de Janeiro e vir para o interior e a partir daí você começar a fazer teatro num lugar onde você não tem profissional, então, mal ou bem, com o meu conhecimento, né, e a minha experiência, eu fui colocando e fui obrigada a ter essa participação maior no interior. Assim. Bom, se é possível sobreviver somente da arte, eu acho meio complicado, só a arte. A dificuldade do circo está sendo sobre essa questão. A prefeitura tinha que focar mais em trazer o circo, facilitar. O circo vindo para a cidade, o circo está trazendo alegria, está trazendo arte, está trazendo a cultura, tirando as crianças da droga, daquele mundo das drogas e trazendo para a cultura que é a arte, que é o circo, é o teatro. Então as prefeituras tinham que incentivar mais o circo, que vem à sua cidade, facilitar com a papelada, documentação, tudo bem precisa de documentação, mas dá uma facilitada. A documentação do circo, para vocês terem uma ideia, depois que você aluga o terreno, é 45 dias para você conseguir a liberação da prefeitura. E às vezes vem a postura, às vezes vem e dificulta a entrada do circo na sua cidade. Por exemplo, é muito mais fácil você no Brasil montar um baile funk que tem prostituição, drogas, bebida, do que você estrear um circo que está trazendo alegria, a arte e a cultura para a cidade. Já que nós não conseguimos que o governo municipal tenha dentro do seu orçamento uma verba destinada ao fomento dos grupos, a gente que vive arte e sempre viveu, né? Porque eu sou uma pessoa que venho do Rio de Janeiro e sempre fui profissional de teatro. Então eu vivia de teatro no Rio de Janeiro profissionalmente. Quando eu chego em Araruama, me deparo com uma cidade que não tem uma tradição cultural, não tem dentro da secretaria essas verbas, né, dentro do orçamento, verbas de fomento a grupos, né, e a montagens, nada, porque nós estamos 4 anos, inclusive com o espaço do teatro fechado, então que era um lugar que era bom para dar aula, porque estimulava as pessoas a fazerem aulas de teatro, porque era dentro do teatro, então é muito complicado. Meu amigo, não fomos beneficiados por nenhum tipo de lei no Brasil, cultura, eles não têm apoio de nada. Se você vê a dificuldade para a gente trabalhar, uma lona dessa aí custa uma fortuna, a gente trabalha, vai juntando para comprar. Tem circo pequeno, não falo nem o nosso, vários circos grandes que tem aqui no Brasil, que não tem necessidade de ganhar projeto,
Tem circos pequenos que trabalham na periferia, que precisa de uma lona, precisa de um carro de som, precisa de uma propaganda, infelizmente não consegue. A gente aqui no circo, são 5 anos tentando um projeto, tentando o projeto do Carequinha e outros projetos mais e não conseguimos. Por quê? Como em qualquer, existe aquela máfia, só quem ganha é os que estão lá dentro do esquema, entendeu? E não poderia ser assim, tem que ser para todos, para aqueles que precisam, né, realmente. Nos apresentou uma pantomima, a cênica Ticolino. Meu querido, o circo chega na cidade já gerando emprego. A gente chega na cidade e a gente contrata 50 homens pagando diária para montagem e desmontagem do circo. A gente contrata a moça para ficar na portaria de cadeira, tomar conta dos camarotes, cuidar das vendas do circo. E pode prestar atenção, todo dia, 7 horas da manhã, chega 15 meninas aqui da cidade para fazer panfletagem de rua, ajudar na divulgação. Então o circo chega na cidade gerando emprego. Para você ter uma ideia, o circo ele gasta de energia na faixa de 500 a 700, chegamos a pagar até R$1.000 por semana de energia. Para você ver a taxa do encanamento de água do circo, já chegamos a pagar R$3.000 para usar 2, 3 famílias, entendeu? Durante um mês, menos de um mês, entendeu? O circo tem que ter um apoio sobre isso aí. Tá difícil. Se continuar desse jeito, mais 10 anos, a cultura no Brasil acabou. Circo, parque, teatro, vai acabar. Então a gente pede, pelo amor de Deus, as prefeituras, apoio das prefeituras que facilitem a entrada do circo em sua cidade. Uma dica para quem está começando e para quem tem essa certa dificuldade até no meio familiar, eu acredito que é acreditar e seguir em frente, né? Tendo um propósito. Eu quero estar vendendo a proposta, né, da cultura, apresentar esse novo valor que é a arte, né, sem discriminação nenhuma. Nós podemos simplesmente levar para uma rua, para um lugar, a arte. Então acho que quando se ama e quando gosta, as pessoas passam a admirar pela sua luta, pelo dia a dia, né? O confronto que você tem. E aí você prova que a arte é uma expressão, que a arte é um trabalho digno, mesmo, né? Que dentro da sociedade digam que a cultura não presta. Mas aí você prova que nós vivemos uma cultura de dia a dia. E sem ela, é impossível você realizar uma outra coisa. Primeiro, junto à educação e à cultura. Ela caminha junto, né? As duas caminham junto. Para quem está começando, quem quer começar na arte ciência, primeiro tem que procurar um teatro, passar por um teatro, fazer o curso na Escola Nacional de Circo, que se encontra no Rio de Janeiro. Era para ter uma Escola Nacional de Circo, aqui em Araruama, Cabo Frio, Macaé, entendeu? Era para ter, para facilitar mais um pouco. Mas infelizmente é só no Rio de Janeiro que tem, na Escola Nacional do Circo. Esse é o primeiro caminho. Para mim não existe tanto essa palavra, o fracasso e o sucesso. Elas andam juntos, né? Para mim o sucesso é importante, mas no fracasso de alguns momentos, né, de texto ou de trabalho, de projeto, nós percebemos e a partir dessa falta, a partir dessa falha, melhora-se, né? E quando você busca melhorar, é onde você descobre quanto é importante a cada minuto você provar para você mesmo e para o público que a arte faz parte da nossa história. A plateia presta atenção, envolvida na emoção. Eis o circo, a nossa paixão.